Boa tarde. Estamos no período da Semana de Meio Ambiente de Garanhuns, que faz parte de um movimento internacional denominado Semana Mundial do Meio Ambiente. E aqui em Garanhuns está sendo organizada pela Prefeitura Municipal de Garanhuns, mais especificamente pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, em parceria com o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Garanhuns, o CODEMA, e conta ainda com esse evento com o patrocínio do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Garanhuns. Meu nome é Marcos Renato Franzosi Matos, sou professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, UFAP, que é uma nova universidade emancipada da Unidade Acadêmica de Garanhuns, da UFRPE, e também sou membro do CODEMA, atualmente como vice-presidente. Além da UFAP e do CODEMA, também estou aqui representando o Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Garanhuns. Bem, então, dando continuidade a essa programação, vamos iniciar agora na tarde do dia 4 de junho de 2021, a última rodada de palestras, sendo o tema abordado a Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú. Nossos palestrantes de hoje são Carlos Roberto Fragoso Júnior e Pedro Henrique de Lima Veloso. A primeira palestra que vai iniciar agora é a de Carlos Roberto, nosso convidado externo de Alagoas, para essa palestra. Bem, Carlos Roberto é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, da UFAL, professor do programa de pós-graduação em recursos hídricos e saneamento da UFAL, sendo bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. É graduado em engenharia civil, mestre e doutor em recursos hídricos e saneamento ambiental pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com duas instituições europeias, uma da Holanda e uma da Dinamarca. Possui ainda 2 pós-doutorados, sendo um no Instituto de Pesquisas Hidráulicas e um na Universidade de Lund, na Suécia. E, acima de tudo, que é o que nos importa aqui, é um grande conhecedor e estudioso da bacia do Rio Mundaú. Com a palavra, então, e já agradecendo a disposição, o professor Carlos Roberto, e informa aos que nos assistem que as perguntas no chat serão direcionadas aos palestrantes ao final das 2 apresentações. Por favor, professor Carlos, com a palavra. Boa tarde, queria agradecer primeiramente o convite para a participação dessa palestra sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú. Queria primeiramente cumprimentar o vice-prefeito, Dr. Pedro Henrique, e também o professor Renato, agradecer o convite, dar parabéns à Prefeitura de Garanhuns por esse lindo evento, e que é de tanta importância para informar toda a população sobre a situação atual da Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e iniciar a apresentação. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú, dar uma visão geral, falar sobre os aprendizados e as perspectivas. Esse aqui é o conteúdo geral da apresentação, então eu vou falar um pouquinho sobre a visão geral, caracterizar a bacia, falar uma coisa muito importante, um assunto muito importante, que são os extremos hidrológicos, secas e cheias, falar um pouquinho sobre quais são os impactos ambientais recorrentes, atuais, na bacia hidrográfica, as ações e as perspectivas, e dar uma mensagem final. Bom, começando pela visão geral, a Bacia Hidrográfica do Rio Mundaú é uma bacia que perpassa 2 estados, o estado de Pernambuco e Alagoas. É uma bacia que tem uma interconectividade em relação às zonas climáticas. Ela começa, tem a sua foz aqui no litoral, passa pela região, a zona da mata, aqui na região central da bacia, e tem também aqui na parte alta da bacia, a gente tem uma caracterização climática semiárida, de um clima de caatinga. Bom, a bacia do Rio Mundaú, ela é dividida então, principalmente a parte alta da bacia do Rio Mundaú, com a nascente em Garanhuns, a parte média da bacia, aqui entre Santana do Mundaú e um pouquinho antes de Murici, e depois a parte de baixo da bacia de Murici até desaguar no complexo estuarino lagunar Mundaú-Manguaba, mais especificamente na Laguna Manguaba, que recebe todo o aporte de matéria orgânica, nutrientes e sedimentos que é exportado, que é produzido na bacia hidrográfica do Rio Mundaú.
É importante também destacar que nessa bacia hidrográfica, essa bacia hidrográfica também recebe o afluente principal, que é o Rio Canhoto, certo? Esse afluente aqui, o principal, que também tem um afluente aqui, o Rio Canhoto, que é o Rio Inhamunha, além aqui de um afluente já perto da foz, que é o Rio Satuba, tá? Então esse Rio Satuba, ele vai se encontrar aqui já bem próximo da foz do Rio Mundaú para desaguar aqui na Laguna Manguaba. A área da bacia hidrográfica do Rio Mundaú é um pouco mais de 4.000 km², abrange 33 municípios, dentre eles 16 localizados no estado de Pernambuco, 17 no estado de Alagoas. Vale ressaltar que a delimitação política desses municípios nem sempre estão 100% dentro da bacia hidrográfica, mas as sedes municipais estão dentro desses 33 municípios, as sedes municipais estão dentro da bacia hidrográfica do Rio Mundaú. Tem como nascente do rio principal o município de Garanhuns, né? O município de Garanhuns tem a nascente do Rio Mundaú. O comprimento do Rio Mundaú é de 141 quilômetros, desde a nascente de Garanhuns até a foz, na Laguna Mundaú. E a bacia é muito bem monitorada do ponto de vista hidrológico. Se vocês verem aqui, cada pontinho desse verde que vocês estão vendo é uma estação que mede chuva. E a densidade é muito boa, então geralmente você tem uma densidade em média de uma estação pluviométrica a cada 500 km², essa é a média no Brasil, e na bacia hidrográfica do Rio Mundaú a gente tem uma estação de chuva a cada 40 km², então uma densidade para monitoramento hidrológico muito boa. Falando um pouquinho sobre as características físicos naturais da bacia, a bacia tem uma distribuição de precipitação um tanto heterogênea, onde os maiores volumes estão concentrados aqui na região litorânea, perto aqui da costa, e esses volumes precipitados eles vão reduzindo até chegar aqui a volumes, né, relativamente baixos na parte alta da bacia, nessa região semiárida. Então aqui na foz a gente tem volumes em torno de 1.900 milímetros por ano, chegando a 600, 500 milímetros por ano na parte alta da bacia. Então a distribuição ela é muito heterogênea e tem esse gradiente muito bem definido do litoral até a região semiárida. O clima, pela caracterização de Köppen, o clima ele é dito como um clima tropical, onde a estação de verão é uma estação seca, certo? Mas a gente sabe que dentro dessa região climática classificada de forma mais genérica, a gente sabe que tem subdivisões bem claras aqui em relação ao clima litorâneo, ao clima semiárido e a região aqui de zona da mata, que é uma região de transição. A vegetação ela pode ser mais caracterizada como resquícios de floresta tropical. A gente tem vários resquícios, né? Praticamente já não tem mais floresta tropical. A gente vai ver no outro mapa que a maior parte da vegetação presente ela é uma vegetação em função de modificação de cobertura e uso do solo devido a atividades agropecuárias na bacia, e a altitude ele tem esse gradiente muito forte em função aqui do planalto da Borborema. Então na região alta a gente tem o planalto da Borborema, aqui nessa região central a gente tem uma depressão muito significativa, certo? E depois aqui a gente tem depósitos sedimentares na parte baixa do quaternário. Muito bem, com relação à reserva hídrica na bacia hidrográfica do Rio Mundaú, hoje existem 4 grandes reservatórios acima de 1 milhão de metros cúbicos, onde 2 desses reservatórios estão localizados na cidade de Garanhuns.
O Mundaú 1, de 2 milhões, capacidade de 2 milhões de metros cúbicos. Mundaú 2, capacidade de 19,3 milhões de metros cúbicos. Cajarana, de capacidade de 2,6 milhões de metros cúbicos. E o Celso Galvão, capacidade de quase 8 milhões de metros cúbicos. Esses reservatórios são principalmente para atendendo demandas específicas de irrigação e de abastecimento humano. É importante ressaltar que dos reservatórios localizados na cidade de Garanhuns, o Mundaú 1 ele já está totalmente eutrofizado e ele não está sendo mais utilizado dentro do propósito que ele foi concebido, que foi concebido para abastecimento humano, atender uma parte da demanda de abastecimento da cidade de Garanhuns. E aí, em função do grau de eutrofização, que é o enriquecimento de nutrientes dentro do reservatório, foi construído um novo reservatório com uma área de drenagem um pouco maior, que essa área de drenagem, a área de drenagem do reservatório Mundaú 1 está dentro da área de drenagem do reservatório Mundaú 2 e tem uma capacidade maior em função dessa área de drenagem ser maior, mas a gente já observa sinais de degradação ambiental, sinais de eutrofização com a presença de macrófitas aquáticas e em alguns pontos, né, com concentrações elevadas de algas. A variabilidade da precipitação, a sazonalidade, ela é bem definida nessa bacia hidrográfica, onde os meses chuvosos variam aí de abril e agosto, e os outros meses o período de estiagem. Então os volumes, mais de 70% do volume anual de precipitação acontece exatamente nesse período de abril a agosto. Essa variabilidade da precipitação da bacia, ela, como eu falei anteriormente, ela não é uniformemente distribuída, então existe volumes maiores precipitados na região litorânea e menores volumes precipitados na região semiárida, na parte alta da bacia. O que vocês estão vendo aí seria a variabilidade da precipitação média mensal, certo? De toda a bacia hidrográfica. Quando a gente compara a relação entre precipitação média e vazão média, a gente vê uma correspondência muito forte, com uma observação aqui, ó, no ano de 2012, né, que as curvas começaram a se descolar. Então aqui a curva de precipitação é a curva com os pontinhos cinza e a curva de vazão, a curva com pontinhos pretos. Então em 2012 essas curvas começaram a se descolar. Alguns estudos foram realizados e para avaliar o efeito, né, da instalação de novos reservatórios na redução das vazões superficiais médias ao longo da bacia do Mundaú, mas os estudos apontaram que esses reservatórios não tiveram a capacidade de reduzir essas vazões médias. Então, muito provavelmente, essa redução das vazões estão associadas a mudanças no uso e cobertura do solo, em função da redução da capacidade de infiltração da bacia e também com o aumento da demanda em função dos usos múltiplos, principalmente por irrigação e indústrias ao longo da bacia. Por falar em uso, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre a localização. A irrigação é o principal uso da bacia. A gente vê aqui os pontinhos em verdes no mapa, uma concentração muito forte, né, de pontinhos verdes ao longo aqui, exatamente dentro da área da bacia que pertence ao estado de Alagoas, e poucos usos aqui na região que pertence ao estado de Pernambuco. Cabe ressaltar, fazendo uma comparação dos usos de 2016 e 2020, que é o retrato mais atual, esse mapa foi produzido com os registros oficiais das outorgas de uso da água, tanto levantado pela Agência Pernambucana de Água e Clima, como pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Alagoas. Então, dentro desses usos da água, a gente vê uma diferença, né,
em relação à localização desses usos. Então é muito provável aqui que esses usos ainda existam, mas que essas outorgas elas estejam desatualizadas, tá? Então é uma coisa que a gente precisa ter esse cuidado na questão da gestão do uso da água, porque essa mudança de retrato da captação superficial e subterrânea das águas da bacia do Rio Mundaú, muito provavelmente não aconteceu essa mudança num espaço tão curto no tempo de apenas 4 anos. Então, provavelmente é um problema de gerenciamento dessas outorgas. Mas uma observação importante é que existe uma concentração muito grande de indústrias e demanda por irrigação aqui na parte alagoana. Outra coisa importante que a gente observa é que a irrigação e a indústria ela tem um impacto muito grande na demanda, assim como o abastecimento público na porção alagoana, enquanto na porção pernambucana o uso principal da água é de abastecimento público. 77% da captação de água da bacia hidrográfica do Rio Mundaú é do estado de Alagoas e 22%, 23% aproximadamente, são usuários do estado de Pernambuco. Falando um pouquinho sobre os sistemas hidrológicos, então essa bacia ela tem essa característica, então ela apresenta recorrentes eventos tanto de seca como de cheia. A seca mais recente foi a do período de 2012 e 2016, com 35% de perda na produção de cana-de-açúcar e aconteceu o risco à segurança do abastecimento de água, mortes de gado e colheitas totalmente destruídas. Então os volumes muito baixos, principalmente no período de estiagem, e nesse período especificamente essa redução foi muito grande. A gente vê aqui um gráfico da precipitação, onde no período de seca a gente vê que a variabilidade de precipitação é muito forte para cada mês, mas pode ter algum ano que essa variabilidade pode ser perto de zero também, como vocês estão vendo aqui. Com relação à evolução temporal da seca, a gente observa que 5 dos 6 eventos ocorreram na fase negativa de um índice climático, né, que está relacionado às oscilações com relação ao Atlântico Meridional. Então a gente tem o Atlântico Meridional, que exatamente, né, a variação de temperatura em uma região específica do Atlântico, ela afeta demais a questão das secas. Então, ou seja, é possível prever esses eventos de seca em função da previsão desses índices climáticos. Assim como o El Niño também influencia demais na questão das secas. Então 2 secas ocorreram em fase com o El Niño e também com a fase negativa do índice, né, do Atlântico Meridional. A seca de 2004 coincidiu em fase com eventos de El Niño. Então a previsão dos eventos de El Niño também são muito importantes para fazer previsões de seca na bacia hidrográfica do Mundaú, porque existe uma correspondência muito grande entre esses índices climáticos e as secas nas bacias. Outra coisa que chama muito a atenção em função dos estudos desenvolvidos na bacia hidrográfica do Rio Mundaú em relação às secas é que existe uma tendência de secas mais frequentes e mais intensas. Então, a frequência ela saiu de uma ordem de a cada 16 anos para uma ordem aqui de a cada 7, a cada 3 anos aí a gente vai ter uma seca na bacia hidrográfica do Mundaú. Com relação às cheias, uma coisa importante que a gente observou é que, mais uma vez, as secas são mais frequentes e mais intensas. Por exemplo, nos últimos 100 anos foram 8 cheias, das quais 5 foram nos últimos 30 anos. Então, num período de 100 anos, de 8 cheias, 5 se concentraram nos últimos 30 anos. Então, cada vez as cheias vão ficando mais frequentes e mais intensas. A cheia de 1969 foi a mais letal, com cerca de 1.100 mortes, mas a cheia de 2010 foi a mais destrutiva, com
aproximadamente 33 mil casas destruídas ou danificadas e aproximadamente 160 mil pessoas desabrigadas. A cheia de 2010, como vocês estão vendo aí uma foto, né? A variabilidade no período de cheia é muito grande de precipitação, foi exatamente em junho, onde é o período que mais chove na bacia hidrográfica do Rio Mundaú, e a gente vê aqui um retrato aqui em branquinho, uma destruição total da região ribeirinha. Aqui mais algumas fotos, né, da destruição da cheia de 2010, que foi a cheia mais documentada, a cheia mais destrutiva e mais documentada também ao longo de toda a história. Com relação aos impactos ambientais, a gente tem a alteração significativa da cobertura do solo, em função da mudança de paisagem, em função das atividades antrópicas que ocorrem na bacia, deposição de resíduos, erosão sedimentar na bacia e, consequentemente, assoreamento. Falando um pouquinho da alteração de cobertura vegetal, a gente observa aqui algumas imagens de satélite sobre o índice de vegetação e observa uma tendência clara de redução dessa vegetação ao longo do tempo, de 87 até 2011, né, que é o retrato dessas imagens. Além dessa tendência de redução, esse índice só detecta se tem ou não vegetação, mas essa vegetação não é uma vegetação nativa, né? Porque a maior parte de mata nativa já foi extinta, já foi totalmente depredada, e agora a gente tem a maior parcela, mais de 85% da bacia faz parte aqui, né, da cobertura de agropecuária. Então, mais de 85% da bacia pertence aqui, né, tem como principal uso, né, a agropecuária. E isso tem diversas implicações com relação ao regime hidrológico, à capacidade de infiltração de bacia. Então, quando a gente modifica, né, essa cobertura vegetal, vai ter profundas implicações na disponibilidade hídrica e nos usos de água também, na qualidade da água também. A degradação vai sendo cada vez pior. A bacia hidrográfica, ela gera muito resíduo, muito lixo. Foi feito um plano de ações tanto para a bacia hidrográfica do Rio Mundaú como para a bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Meio, e foi feita uma estimativa da produção de resíduos sólidos, ou seja, na ordem aí de quase 300 toneladas por dia de lixo lançado nessas bacias. Todo esse lixo, todo esse resíduo sólido, ele vai para a calha do rio em função do escoamento, e em função de uma cheia ele pode chegar à foz, como vocês estão vendo aqui uma foto da foz com todo esse lixo aqui, todo esse lixo que chegou aqui na cidade de Maceió. Os lançamentos de efluentes são bem significativos, principalmente pelas indústrias sucroalcooleiras de Alagoas, que produzem aproximadamente 300 mil quilos de DBO por dia. Para vocês terem uma ideia, essa carga é equivalente a uma população de um pouco mais de 5,5 milhões de habitantes, que é aproximadamente 2,5 vezes superior à população de todo o estado de Alagoas. É como se todo o estado de Alagoas estivesse lançando seus esgotos aqui, ó, ao longo da calha do rio Mundaú, né? 2,5 vezes a população do estado de Alagoas. A população do estado de Pernambuco é aproximadamente 9 milhões, né? Não chega à população de Pernambuco, mas essa carga ela é muito significativa, né? Para uma bacia só suportar toda essa carga é muita coisa. Então a gente vê os sinais de degradação ambiental muito evidentes ao longo de toda a bacia, ao longo de qualquer rio, né? Então, como por exemplo essa foto aqui, a gente observa que praticamente não existe mais a mata ciliar, que é a mata que protege exatamente, né, a calha do rio e evita que uma boa parte de resíduo, sedimento, chegue na calha do rio e seja transportado para a parte baixa da bacia. Então, é muito importante ações para recuperar essa mata ciliar, assim como recuperação de forma estruturante, né, também da mata nativa, né, de reflorestamento. Então essas ações são muito importantes. A geração de resíduo é muito forte, como a gente está vendo, né, tanto na calha como
ao longo de toda a superfície da bacia, mas esses resíduos eles vão sendo escoados, né, e chegam na calha do rio principal também. Uma implicação muito séria com relação à questão da mudança de paisagem, né, a mudança de cobertura vegetal, da paisagem natural para uma paisagem agrícola, praticamente 100% agrícola, é que a erosão ela vai ficando cada vez mais intensa. O que é a erosão? A erosão é a perda do solo na bacia hidrográfica. E esse solo ele vai sendo carreado para a calha do rio, que chega na Laguna Mundaú. Então o que é que a gente observa na Laguna Mundaú? Que a Laguna Mundaú está ficando cada vez mais rasa em função desse todo esse sedimento, todo esse lixo, né, todo esse resíduo sólido que chega aqui na Laguna Mundaú em função do aporte desse sedimento, matéria orgânica, resíduos, né, que chega lá. O assoreamento é tão forte que a Laguna Mundaú perde em torno de 1 centímetro da sua profundidade por ano. A ordem de sedimentos que são depositados é na ordem de 280 mil toneladas de sedimento por ano. Então a bacia hidrográfica do rio Mundaú produz, né, exporta para a Laguna Mundaú em torno de 280 mil toneladas por ano. Se tivesse que fazer uma dragagem, que é a remoção desse sedimento da laguna, a gente teria que gastar em torno ali de 4,5 milhões para conter só essa evolução do assoreamento. Então todo ano teria que fazer um serviço de dragagem para desassorear a Laguna Mundaú. Bom, quais são as ações e perspectivas? Existe um plano diretor, né, de recursos hídricos na bacia hidrográfica do rio Mundaú, que foi um dos primeiros planos diretores do Brasil. Só 10 planos diretores antecederam o plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio Mundaú. Esse plano foi finalizado em 1999, diagnosticou o comprometimento hídrico na época, fez projeções até o ano de 2020 e sugeriu um plano de ações que foi executado em 2006. Esse plano de ações foi uma coisa muito positiva. De um plano diretor já encaminhou então a execução de um plano de ações que detectou todas as ações que deveriam ser realizadas para reverter o estado de degradação na bacia hidrográfica do rio Mundaú, com proposições de ações e também de projetos para a execução e minimização dos danos, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, uma tabela com todo o orçamento para atacar todos os problemas ambientais na bacia hidrográfica do rio Mundaú. Então esses valores obviamente estão defasados, né? Para corrigir esse valor a gente teria que multiplicar por 2,86. Mas para que essas ações elas pudessem ser efetivadas, é necessário a criação de um comitê de bacia, né? O comitê de bacia é um espaço onde os representantes da comunidade de uma bacia discutem e deliberam a respeito da gestão dos recursos hídricos, inclusive com a execução também, né, de projetos que vão restaurar, vão revitalizar a bacia hidrográfica. Alguns marcos importantes, né, sobre a questão do comitê de bacia. O plano diretor saiu em 99, as primeiras tratativas para a criação do comitê também nesse ano. Houve um período onde não teve muita articulação por mudança de gestão, então não teve muita articulação. Alguns seminários começaram a ser realizados de 2017 a 2020, né, de cooperação técnica entre os estados de Alagoas e Pernambuco, e hoje você tem uma fase avançada de criação para esse comitê. Ou seja, esse comitê vai ser muito importante para que todas essas ações elas sejam realmente implementadas na bacia. As oscilações e alternâncias dos gestores políticos, né, tanto municipal, estadual e federal, afetaram de forma negativa a questão da criação desse comitê. Então, as questões políticas afetam demais. E hoje a gente tem que abraçar essa causa para criar logo esse comitê para que a gente dê uma solução em termos de ações efetivas em projetos visando recuperar a bacia. Como mensagem final,
eu destaco que a bacia hidrográfica do Rio Mundaú apresenta uma situação de altíssima vulnerabilidade. É necessário fortalecer o ambiente institucional para exatamente criar esse comitê de bacia na bacia hidrográfica do Rio Mundaú, atualizar o plano diretor, que já está defasado, as projeções foram até 2020, estamos em 2021, precisa fazer um novo plano diretor. É necessário incentivos para a realização de pesquisa, então as agências de fomento a nível federal e estadual precisam investir mais para detectar os problemas e atacar nas soluções, e a implementação de projetos importantes recomendados no plano, relacionados à área de saneamento, principalmente com esgotamento sanitário nos municípios, a proteção e recuperação de recursos naturais, conservação, reflorestamento, recuperação de mata ciliar e principalmente a nascentes. Garanhuns tem um papel muito importante, porque tem as nascentes do Rio Mundaú, estão localizadas exatamente na cidade de Garanhuns, então é necessário preservar e recuperar essas nascentes, além do controle da erosão, que é um problema muito grave, estrutural, que está relacionado às atividades agropecuárias, e isso precisa dar uma resposta com relação à redução dessa erosão, seja por manejo agrícola, para manter mais o solo preservado na bacia, ou aplicação de obras de terraceamento para controlar esse grau de erosão. Eu gostaria de agradecer novamente o convite e dizer que a bacia hidrográfica do Mundaú tem uma importância muito grande para vários municípios, e a gente precisa cuidar, a gente precisa preservar, porque se a gente fizer isso, a gente preserva não só a bacia, mas também a gente se preserva. Então eu queria desejar aqui fazer os meus cumprimentos e agradecer mais uma vez esse espaço. Um abraço. Obrigado. Bom, nós é que agradecemos essa brilhante palestra, essa brilhante apresentação. E, bem, antes da gente passar para o segundo comentário, para a segunda participação, queria só fazer alguns comentários, só alguns comentários rápidos a respeito da apresentação e da bacia como um todo, Bem, desculpe. Essa questão, como foi destacada pelo professor Carlos Roberto, da importância, da necessidade do comitê de bacia, sem dúvida nenhuma é fundamental, é o grande passo, são os próximos passos necessários, E como foi comentado, a nascente são várias nascentes, mas a nascente oficial do Rio Mundaú nasce aqui em Garanhuns, ali na Fazenda Trindade, quem conhece, ali perto da Unilever, do Posto 13, e vai desaguar lá no litoral alagoano. E às vezes, assim, a gente aqui na cidade de Garanhuns, no município, na região, não se atenta a isso, Não se atenta que os nossos problemas ambientais locais vão desaguar lá no complexo estuarino lagunar, lá na Lagoa Manguaba, Mundaú Manguaba. Então, assim, é exatamente aquela coisa da nossa pegada, ela não se restringe ao nosso município. Ela vai parar lá no oceano, e antes de cair no oceano, ela vai parar nesse complexo lagunar, lá no litoral alagoano. E foi rapidamente comentado também pelo professor Roberto, mas acho que é importante a gente destacar aqui o Rio Irmão, Nós temos um rio irmão do Rio Mundaú, o Rio Paraíba do Meio, ele nasce aqui em Saloá, próximo, mais ou menos próximo da nascente do Mundaú, assim, geograficamente falando próximo, apesar que algumas pessoas indicam que ele nasceria, na verdade, em Caetés, em leito seco, mas a nascente mesmo, olho d'água, seria em Saloá. E ele segue paralelo ao Rio Mundaú, Ele segue paralelo, tem uma característica muito parecida nos aspectos biológicos, nos aspectos físicos, sociais, econômicos, são bacias bastante parecidas, Então, desde mais ou menos 2010, que vem se discutindo a criação do Comitê de Bacia, não especificamente do Rio Mundaú, mas sim dos dois, agregando o Rio Mundaú e Rio Paraíba do Meio, para que assim possa ser uma gestão mais eficiente mesmo, já que você tem aquele ganho em escala, Até porque praticamente os municípios são os mesmos, Esse total de 40 municípios, 30 e poucos compartilham as mesmas bacias. Então, é uma maneira até de você fazer um gerenciamento mais
efetivo. Só para citar exemplo aqui em Garanhuns mesmo, a gente tem uma propriedade agrícola, no caso, você está fazendo a Fojos, que de um conjunto de umas 7, 8 nascentes ali, metade é Mundaú, metade é Paraíba. Né? Você tem um divisor de águas ali no topo de morro, que metade faz parte de uma bacia, outra metade faz parte de outra, na mesma propriedade. Com poucos passos você sai de uma bacia para outra, você sai de uma nascente de uma bacia para a nascente de outra. Né? Então, apesar do tema hoje de ser a bacia do Rio Mundaú, o que foi comentado aqui praticamente vale também para do Rio Paraíba. As vazões são diferentes, os usos, as barragens, lógico, tem diferenças, mas as características gerais são as mesmas, né? Bem, eu acho importante a gente destacar alguma coisinha aqui também nessa apresentação, excelente apresentação do professor Roberto, e que nos deixa muito preocupados, foi naquele slide que ele demonstrou a separação, né, a divergência que tem da vazão e da precipitação. Porque já, assim, em 2005, a Agência Nacional das Águas já considerou a Bacia do Mundaú como uma das mais críticas do país, aparentemente a mais crítica no aspecto de demanda e oferta, né? Ou seja, muita gente para consumir, muita indústria, muito consumo agrícola e pouca oferta. Isso vem se piorando, então, né, nos últimos anos, no momento em que você tem esse descolamento, né, que está chovendo, mas a vazão está caindo. Então isso é grave, né? Se torna mais grave. E principalmente pensando nesses cenários de mudanças climáticas que tem colocado essa região do Atlântico Norte aqui, da região de Caatinga e região de Zona da Mata Nordestina, e especificamente essa região que inclui essas duas bacias, como alguns estudos já vêm apontando, que tem uma tendência de diminuir a precipitação geral e aumentar os eventos de extremos de precipitação, né? Então vai chover muito em pouco tempo e diminuir aquela chuva constante de menor vazão. Então, assim, os problemas tendem a se agravar, e se a gente não fizer nada, vai ser muito pior. Sem falar do que foi demonstrado também do volume de sedimentos, que é algo monstruoso, né? A gente pensar que os sedimentos dessa bacia é maior do que o proporcional da bacia, de todo o estado de Alagoas. Isso é muito sério, muito grave, né? Bom, isso foi bastante bem abordado, eu não vou destacar mais, apenas quis dar esses enfoques e trazer um pouco para a realidade nossa aqui, específica do município de Garanhuns, né? O que a gente está fazendo com nossos usos do solo aqui, a nossa falta de saneamento, né? O problema, além de ser grave para nós, ele continua grave ao longo de toda a bacia. Bem, vou passar a palavra agora então para o nosso segundo debatedor, o senhor Pedro Henrique de Lima Veloso. Pedro Henrique é médico, com especialidade em cardiologia, natural aqui de Garanhuns, e é um participante ativo de movimentos e grupos sociais, com mais de 20 anos de experiência em saúde coletiva e saúde pública, e atualmente está como vice-prefeito do município de Garanhuns. Então, gostaria de passar a palavra para o nosso vice-prefeito, doutor Pedro, por favor. Boa tarde, eu queria agradecer inicialmente o convite de participar aqui junto com professores. Estou distante dessa função de professores, mas eu gostaria de contribuir com os aspectos de saúde e, como garanhuense nato, eu digo os aspectos históricos até, né, e ligados à nossa vivência na cidade. Porque as nascentes do Rio Mundaú são de Garanhuns, mas são principalmente urbanas, né? Então, a ligação nossa com a bacia do Rio Mundaú é uma coisa... a gente fala bacia do Rio Mundaú e de Garanhuns, mas a gente está falando dos riachos que estão em torno da cidade, né? As nascentes que nós despejamos, inclusive, todos os nossos dejetos, inclusive, que Garanhuns tem apenas 8% de suas águas saneadas, né? A Compesa, a empresa de tratamento de água, de fornecimento de água e saneamento aqui, só conseguiu em Garanhuns até então 8% do saneamento. Mas essas nascentes que estão inclusive na nossa bandeira, o Garanhuns tem três bolinhas ali que mostram as águas né? Excetuando a nascente do rio Canhoto, que ele é fora da cidade, as demais são praticamente dentro da cidade, ou se formam ali no Pó Amarelo, no Rio Maria. E elas fazem parte de um contexto de vivência das pessoas no dia a dia, né?
E essa situação torna ela muito próxima da vivência daqui da cidade, mas descoladas dessa situação hidrográfica e desses resultados, dessas complicações com o mau uso que vão desaguar lá na Manguaba e em Alagoas. Né? O nosso estado irmão, né? Éramos um estado só até 1817. Aí, justamente isso, do ponto de vista histórico, vamos dizer assim, essa bacia praticamente ela foi assoreada historicamente com o desenvolvimento da cidade de Garanhuns. As matas que existiam aqui em Garanhuns, nessa região, até Brejão, que é nessa cidade muito tornosa, foram praticamente destruídas a partir dos anos 20, no final dos anos 10, começo dos anos 20 do século passado, com a criação da empresa de melhoramentos de Garanhuns, que era uma empresa que fornecia energia, que tinha uma termoelétrica, que hoje funcionava onde hoje funciona a Casa de Farinhas, aqui, o mercado de farinhas aqui na cidade. O prédio está completamente desvirtuado ela tinha uma origem bonita, assim, era um prédio bonito, mas hoje está completamente desvinculado daquela imagem. Né? É uma casa que vende farinha, um mercado de farinhas. E aquela empresa alimentar que melhorou a energia da cidade, né? Do mesmo jeito que a nascente, o fornecimento de água inicial era ali no Pau Pombo, na nascente, que é uma das nascentes do Rio Mundaú, que foi preservada ali, a gente teve o Pau Pombo, o Parque do Pau Pombo, que é uma estrutura dentro da cidade, né? Que está praticamente no centro da cidade, né? No bairro central da cidade, onde tem uma nascente do Rio Mundaú, completamente assoreada né? E degradada. Né? De maneira que recuperar a bacia do Rio, né? Recuperar a bacia do Rio Mundaú na cidade de Garanhuns implica em muito mais do que uma questão hidrológica, geográfica, né? Porque esses entornos estão invadidos também por uma população mais pobre da cidade, né? E completamente assoreado, e agora nós tivemos uma chuva maior no mês passado, e inclusive faleceu uma pessoa nessa contingência, nessa chuva maior que nós tivemos, né? Que foi levado pelas águas do eixo da cidade, né? Uma calamidade de fato. Né? E essa situação acontece dentro da cidade, né? Isso não acontece aqui nas nossas ruas principais. Né? A bacia também está relacionada aqui para nós com doenças que são endêmicas na nossa região e que trazem um impacto na saúde pública muito grande. Né? Porque nesse momento de assoreamento e destruição das matas dessa região, a gente se deparou, por exemplo, nessa região com o cistosoma. Né? Então, a cistosomíase, que é essa doença, teve um impacto enorme, hoje mesmo, mas teve um impacto enorme. Basta dizer que a nossa bacia vizinha aqui do Una, né, da cidade de Palmares foi a campeã mundial de cistosoma na década de 80, 90. Então, e isso relacionado com os assoreamentos, com a degradação das matas, com a falta de políticas públicas de tratamento do esgoto. Né? Então, e essas coisas estão persistentes, né? 8% é irrisório para a nossa necessidade. Então as pessoas continuam se contaminando, né? E a gente teve agora há pouco sobre uma live também da Secretaria do Meio Ambiente, Agricultura e Meio Ambiente, falando sobre pandemias e meio ambiente, né? E quando você traz essa situação para a nossa realidade, está aí, né? As razões são as mesmas. A gente está discutindo aqui, falando sobre a bacia do Rio Mundaú, mas a gente também está falando sobre essas doenças, sobre essas origens dessas pandemias cistosoma, por exemplo, não é uma pandemia, é endêmico na nossa região, ela tem uma persistência, né? Infelizmente está diminuindo, mas ela está aí, preservada, né? nesse nosso ambiente. De maneira que para a gente dar continuidade ao nosso bate-papo aqui, eu acho que a bacia do Rio Mundaú tem um grande envolvimento na cidade, né? Está lá na nossa bandeira, faz parte do dia a dia de cada cidadão de Garanhuns. A gente agora tem até uma novidade boa, né? Que existe um projeto
do engenheiro Paulo Camelo, que é um cidadão daqui de Garanhuns, respeitado cidadão aqui de Garanhuns, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, na criação de uma companhia, como a Codevasf seria, eu não sei o nome direitinho da companhia, que extraria também, eu acho que agregaria ao Conselho as grandes oportunidades de enfrentar essa situação e até recursos para poder enfrentar essa situação. De maneira que eu queria agradecer a possibilidade de acrescentar essas informações aqui da cidade. Estou aqui disponível para o bate-papo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Dr. Pedro. E nesse momento, além de agradecer aos palestrantes, eu também gostaria de agradecer aos organizadores dessa semana, em especial a Daniele Jansen, pelo esforço que ela tem feito pelo sucesso dessas lives e todas as demais atividades que estão acontecendo durante a Semana do Meio Ambiente. Dá os parabéns aí a essa equipe. E ainda antes da continuidade, eu gostaria também de informar os interessados que no dia 17 de julho, né, saindo um pouquinho do assunto, mas não totalmente, porque tem relação, informar os interessados que no dia 17 de julho próximo acontecerá em Garanhuns o 7º ENAL, Encontro Nordestino de Arborização Urbana, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, que conta com a efetiva mesmo, colaboração da Prefeitura Municipal de Garanhuns e do CODEMA. O evento será 100% virtual e é um preparativo para um evento nacional que acontecerá em 2022. Tá? Bem, também gostaria de divulgar aos interessados que, esqueci de comentar que esse evento, embora seja virtual, quem está sediando esse evento, porque ele era para ser presencial, se não fosse a pandemia, é justamente o município de Garanhuns, né? Bem, também gostaria de divulgar aos interessados que todas as últimas quintas-feiras de cada mês acontecem as assembleias do CODEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Garanhuns, que é justamente o fórum de discussão municipal das questões ambientais. É um fórum participativo, popular, é um órgão de controle social. As assembleias são abertas a qualquer interessado e nesse período de pandemia elas estão sendo efetuadas de maneira remota, como era para ser, né? Bem, antes da gente passar então para as perguntas que estão chegando aí pelo YouTube, creio que também pelo Facebook, vou fazer só umas considerações breves associando aí o que foi comentado do Dr. Pedro e de Carlos Roberto. Ficou bem claro, assim, no aspecto que o Dr. Pedro comentou da questão de saúde, né? E as outras questões relacionadas ao ambiente, esgotamento que envolve saúde, envolve meio ambiente, né, as questões de uso agropecuário, etc., né? Tudo isso passa pelos comitês de bacia, que também, assim como os conselhos municipais, são órgãos colegiados. Eles têm uma característica um pouco diferente, eles são tripartites, mas são órgãos colegiados de discussão e de decisões a respeito da gestão das bacias. Então, eu estou atualmente fazendo parte de um grupo que envolve participantes de Pernambuco e Alagoas, que estamos justamente nessa discussão e nessa luta para a criação desse comitê. Como o Carlos comentou, teve um seminário em 2017, que foi aqui em Garanhuns, foi no município de Garanhuns que ele foi criado, iniciativa do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, e que contou com a participação efetiva da ONG Eco Nordeste, da Compesa local aqui em Garanhuns, da gerência local aqui de Garanhuns, e que conseguimos, vamos dizer, retomar as discussões, né, que estavam meio aí isoladas, meio perdidas, dos atores de Pernambuco e de Alagoas, e estamos aí trabalhando nisso, e ao mesmo tempo foi possível resgatar algumas pessoas, né, alguns com mais experiência, que já vinham trabalhando com isso, nessa tentativa de criação do comitê há 25, até 30 anos atrás, né? Bem, de forma mais incisiva mesmo, como foi comentado, lá em 98 e 99 é que surgiram essas ações, né, que culminaram com o plano diretor de 99, e que em 2000 chegou a se criar um comitê estadual, mas é algo meio estranho, porque um rio federal se criou um comitê estadual da parte pernambucana, sem a parte alagoana, né, denominada de subbacia, mas ele não é uma subbacia, justamente pelo que foi comentado, as dificuldades, os entraves políticos, né, que não permitiram a criação de um comitê conjunto federal dos dois estados, né? E é isso que a gente considera como sendo mais importante, né? Não vou me alongar nessa discussão, porque ela é longa, ela é muito grande. Então, é justamente essa criação do Comitê da Bacia Hidrográfica, nesse caso agora, Mundaú e Rio Paraíba do Meio, os dois juntos, é o que a gente considera, eu pelo menos, e muita gente
ligada a essa área. O mais importante que a gente tem que tomar agora para tentar enfrentar esses problemas todos que foram demonstrados aí, que não é um enfrentamento fácil. O doutor Pedro levantou também a questão social das pessoas de baixa renda, que não só tem uma influência sobre a bacia, mas também são os principais agentes que recebem os danos, por exemplo, com as enchentes e com as doenças, né, em decorrência desses problemas da bacia, né? Então, eu defendo que essa bandeira da criação do comitê seja aí a principal bandeira desses 40 municípios, 40 e pouco, em torno de 40 municípios das duas bacias que participam, né, desses dois rios que participam, aos quais esses aproximados 40 municípios fazem parte, né? Bem, tem algumas perguntas chegando aqui. Eu vou pegar minha colinha aqui do lado para pegar as perguntas. Tem uma pergunta de Yali Borges, perguntando sobre a respeito da Codevan, que foi o que o Dr. Pedro colocou aqui, Companhia de Desenvolvimento do Vale do Mundaú, que foi uma proposta de um engenheiro daqui de Garanhuns, o engenheiro Paulo Camelo, que já vem falando disso já faz bastante tempo, né? Pelo menos eu ouvi a primeira vez isso lá para 2008, talvez seja até antes, e que foi aprovado numa comissão da Câmara dos Deputados e que deve, talvez, possivelmente, se tornar aí uma realidade, talvez, porque já foi aprovado nessas comissões. A pergunta como será a Codevan? Não dá para a gente saber, porque foi feita estou adiantando a resposta, não sei se algum dos dois quiser complementar, mas que isso é uma proposta ainda, né? É uma proposta de criação de uma companhia de desenvolvimento. Ela seria, segundo o texto que eu recebi do próprio propositor, né, do próprio engenheiro Paulo Camelo, ela seria aos moldes da Companhia do Vale de São Francisco, Desenvolvimento do Vale de São Francisco. Sendo assim, ela seria uma empresa pública, né? Uma empresa pública que visa o desenvolvimento. Agora vejam, ela é uma empresa pública, de capital público, então, mas ela não tem um enfoque exatamente nisso que nós estamos tratando aqui, né? Ela tem mais um enfoque no desenvolvimento. Então, e ela é uma empresa pública. São focos diferentes. É uma discussão grande que teria que ser feita, né? Não creio que dê para a gente abordar aqui, até porque ela ainda é uma proposta. Mas a companhia, na minha opinião agora, a companhia seria interessante, ela é importante, nós temos uma bacia complexa, com muitos usos, como foi mostrado ali em Pernambuco, um uso de 70%, se não me engano, aí de abastecimento humano, muita coisa, muito sério, a dependência de abastecimento humano em Pernambuco, né, em cima dessa bacia, um uso industrial muito grande em Alagoas, né? Então não é uma coisa simples. E ao mesmo tempo a companhia, ela tem se for aos moldes do Vale de São Francisco, ela tem um foco muito na industrialização, na irrigação, e aí você talvez tenha um prejuízo se não tiver um comitê de bacia na gestão adequada, principalmente pensando no controle social, pensando na participação dos agentes locais nessas discussões, porque a companhia vai pensar de maneira macro, grandes empreendimentos, grandes estruturas, que é importante sim, óbvio, mas se não tiver a pessoa, o cidadão, a pessoinha lá de cada município acompanhando por meio dos comitês de bacia e eventualmente das subbacias, né? Fazendo as subbacias, controlando suas realidades locais, a Codevan pode ser até perigosa. Ela pode passar por cima de interesses locais, interesses importantes locais. Então hoje eu acho prematuro a gente dizer como ela vai ser. Ela ainda é um estudo, ela pode vir a ser muito boa, muito importante, mas a gente tem que tomar cuidado para ela não substituir a importância de se criar um comitê. Senão nós vamos ter uma empresa pública que tem os seus diretores nomeados pelo governo federal, diretamente pelo presidente, né? E que não vai estar subordinada a nenhum tipo de interesse local, diretamente. Ela vai ser diretamente relacionada ao interesse de uma pessoa, que é o presidente da República, sem passar por nenhum interesse dos munícipes e dos estados. Então ela, na minha opinião, ela é muito bem-vinda, desde que ela esteja, não vou dizer subordinada, mas suas ações estejam muito relacionadas ao comitê de bacia, que ainda não foi criado. Então, minha opinião pessoal é que primeiro se cria o comitê, se estabeleça o comitê de maneira forte, para depois a companhia vir a ser criada. Não sei se alguém quer fazer algum comentário. Só queria complementar, Renato, que existe essa diferença muito grande, né, do comitê realmente com a Companhia de Desenvolvimento do Vale do Mundaú, e que o comitê de bacias, ele em geral, ele tem uma agência
de bacia, que desenvolve os projetos exatamente para em torno da recuperação, revitalização da bacia hidrográfica. Então é muito importante o comitê e para dar esse ambiente institucional para a criação de uma agência, como por exemplo, a gente tem um comitê da bacia hidrográfica do Rio São Francisco e tem a agência Peixe Vivo, que é onde vai gerenciar todos os projetos de interesse, né, aos usuários da bacia hidrográfica, que visam, né, a recuperação da bacia. Então, só queria destacar isso aí. Obrigado. Desse modo, né, uma não poderia funcionar sem a outra, senão uma atrapalharia a outra. Né? Assim, uma Codevan, que não tivesse o embasamento das informações e das orientações de um comitê e de uma agência de ações, né? No caso não seria bom, seria ruim, né? Atrapalharia a situação. Mas eu espero que a gente consiga fazer as duas coisas, né? E fazer uma ligação direta. Né? Embora a gente tenha visto escândalos agora envolvendo a Codevasc, né? Dessa manipulação política e tudo, né? Eu espero que essa nova agência, essa nova companhia, né? A gente consiga blindar ela dessa ingerência. São essas preocupações, né? Por isso que eu reforço assim, o Comitê de Bacia é um órgão colegiado, né? Você elege os membros, as instituições colocam seus representantes lá, representando as instituições, e entre si eles elegem a diretoria, elegem os autores, enquanto a companhia, né, ela é uma empresa nomeada por um gestor de plantão. Né? Então, assim, tem essas diferenças, é importante, é muito bom para captar recurso, muito bom para executar, excelente. Mas as coisas realmente, Pedro, eu penso que elas têm que caminhar juntas, que se elas forem isoladas é muito perigoso. Jennifer Foster, ela perguntou, não direcionou para alguém especificamente, ela falou, o professor, sabe informar quais são as cidades, além do sistema de tratamento e distribuição de Garanhuns, que atende algumas cidades do entorno, onde mais o Rio Mundaú atende ao abastecimento? Creio que seja assim, abastecimento de água, quem utiliza o Rio Mundaú para abastecimento de água, né? No lado pernambucano, praticamente todo mundo precisa da bacia do Mundaú. Quem não usa diretamente do rio, usa de um afluente. Realmente, todos os municípios pernambucanos dessa bacia utilizam a bacia hidrográfica. Se não captam diretamente do leito do Mundaú, captam do corrente, captam de outro rio, que faz parte da bacia. Mas realmente são dependentes. Né? Do lado alagoano eu tenho pouca experiência, mas eu acredito que não seja diferente. Inclusive, por exemplo, o município de União dos Palmares nem tem reservatório. Ele capta direto do leito do rio. Então, qualquer problema de desabastecimento já causa um dano grande lá. Porque qualquer baixa do rio, o município já fica sem água pela falta do reservatório, né? Então, se a pergunta era essa, pelo menos do que eu tenho conhecimento, são todos. Quem não é do rio diretamente é de algum afluente. É isso, Carlos? Perfeito, Renato. Do lado alagoano também, todos os municípios dependem exatamente da disponibilidade hídrica da bacia do Rio Mundaú, seja a captação ela é sempre realizada, né, para abastecimento público, seja a captação superficial, direto da queda do rio, como você falou, em União dos Palmares, mas também tem a captação subterrânea também, que do lado alagoano é muito forte, a captação subterrânea para abastecimento, uma vez que a qualidade da água do Rio Mundaú, já na parte de baixo da bacia, não é tão boa assim. Aqui em Garanhuns, os açudes para abastecimento da região, cidades como São João, Capoeiras, que necessariamente não estão na bacia, né? A gente pode até considerar que Capoeiras e Caetés, que são cidades vizinhas aqui nossas, fariam parte também dessa bacia por conta do Rio Canhoto, né? Mas eles não são abastecidos por esse leito, né? Eles são pelos que são formados aqui do Rio Mundaú e desse outro lado de cá das águas. Exatamente, não é diretamente do Mundaú, mas é da bacia, porque o Canhoto, lá em São José da Laje, ele entra no Mundaú, né? Então ele é um rio, assim, é a bacia. Não é o rio, mas é a bacia, né? Então a coisa é complexa. Jennifer também perguntou das cidades por onde o rio passa, quantos municípios possuem tratamento de esgoto e aterro sanitário.
realmente eu não sei responder essa. O que eu sei dizer é que são poucos. Se não me engano, Messias tem algum tratamento, né? Maceió tem algum tratamento, mas eu não sei, realmente eu não sei informar. Aqui em Pernambuco é muito pouco. Garanhuns talvez seja que está melhor e ainda está ruim. Eu não sei se alguém sabe responder melhor. Eu não tenho. Aterro sanitário eu desconheço. Não existe aterro sanitário. A parte de coleta de esgoto está avançando alguma coisa. Estação de tratamento, praticamente nenhum município da fração alagoana conseguiu implementar ainda a estação de tratamento de esgoto. Então, o que a gente vê, a maioria nos municípios usam ainda o sistema de fossa séptica, né? Porque mais indiretamente, né, essa poluição ela chega na calha do rio principal em função do escoamento subterrâneo, né? Então tem esse problema ainda grave, né, que a gente precisa investir bastante em relação ao esgotamento sanitário, que foi um problema já detectado na época do plano diretor. No plano diretor e no plano de ações de 2006 e pouco se avançou nesse sentido com relação a medidas, né, para implantação de sistema de coleta e tratamento de esgoto. Nós aqui em Garanhuns temos um aterro sanitário ali naquela região, que seria também na bacia, né, porque também atinge aquela região ali de Capoeiras. Capoeiras é mais próximo daqui, né? E a gente já discutiu em outro momento essa questão dos aterros, não é uma solução, uma coisa, só é melhor do que o lixão. A gente passa 50 anos com aquela terra sem possibilidades de uso e poluindo, né, ali a região toda. Então, aqui em Garanhuns a gente tem o aterro sanitário aqui da nossa cidade, que está prestes a se exaurir, né, vai ter que ser, ou a gente aumenta essa área ou a gente cria outras soluções. Precisamos criar outras soluções. Ele não é só para Garanhuns, mas para algumas cidades que trazem o seu lixo para aqui, essa estação da gente. O aterro sanitário ele faz parte que pelo menos eu imagino que ele esteja 100% inserido na bacia do Paraíba do Meio, que é nossa vizinha, né, para você ver. Parte da nossa poluição vai para outra bacia vizinha, né? Então, realmente, elas têm que ser tratadas em conjunto. Gilberto Miranda faz um comentário aqui que ele considera assustador saber que o Parque Industrial de Alagoas polui 2,5 vezes mais do que a população. E aí ele pergunta, penso eu então direcionado a Carlos Roberto, se acham possível coexistirem o modelo industrial atual e uma sociedade sustentável segura. Bom, infelizmente nesse modelo é insustentável. A gente já observa, né, que todo esse esgoto, de forma direta ou de forma indireta, ele é carreado para a Laguna Mundaú, que a gente vê níveis elevados, né, de eutrofização, já começa a observar níveis elevados de eutrofização e de assoreamento também na laguna. Então o modelo atual ele é insustentável e a tendência é uma degradação completa, né? E aí a gente não vai no futuro conseguir mais usar esses ecossistemas aquáticos para tirar recursos naturais e para o desenvolvimento humano, social. Então é muito importante que essas ações sejam tomadas para tentar minimizar essas cargas de poluente, principalmente da indústria sucroalcooleira, porque a gente tem uma produção muito grande de matéria orgânica, né, dessa indústria, tanto na produção de álcool, mas também para fertilização. Então são cargas pontuais, como também são cargas difusas na bacia hidrográfica. Então, em geral, esses fertilizantes, né, distribuídos na bacia, eles vão ser carreados à medida que acontece o escoamento superficial. Então, quando chove, o solo está desprotegido, então há perda de solo e há também o carreamento desses nutrientes para a calha do rio, e aí a gente tem essa produção absurda, né, de matéria orgânica que chega na calha do rio Mundaú em função dessas atividades industriais. Então, tanto do nível de fonte pontual como do nível difuso, isso precisa ser tratado com muita urgência. Exatamente.
E nesse caso, de novo, como as duas bacias têm essa mesma característica, inclusive tanto do lado pernambucano quanto do lado alagoano, né? São os mesmos problemas. Os usos são diferentes, as populações são diferentes, mas os problemas são parecidos, apesar da variação de biomas e tudo, né? Bem, tem uma pergunta aqui de Samuel Marcos, mas eu vou pular porque está na mesma sequência de perguntas e eu vou seguir, depois eu volto para de Samuel Marcos, só para seguir na mesma lógica de pensamento. Então, tem um comentário de Márcio Rodrigues que fala da imundície da nascente, que diz que mora ao lado de uma das nascentes e que, sobretudo, a questão da falta de educação do povo. Vou pular também de Paulo Tenório para chegar nessa questão do saneamento, que João Batista pergunta, comentário dele, os 98% das águas sujas, ou seja, do não saneamento de Garanhuns, vão para as barragens que abastecem Garanhuns, né? Aí, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta dessa ali. Não, aí seria a pergunta essa, se 98% dessas águas, ou seja, do não saneamento, citando Garanhuns, mas a gente poderia abranger os outros municípios todos da região, que se não forem 8% de saneamento, é um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? Se vão para as barragens de Garanhuns, e no caso estendendo para as outras bacias, se a mesma realidade nos outros municípios. Poderia responder, professor Carlos? Bom, a de Garanhuns, a instalação, né, do reservatório Mundaú 2 foi exatamente visando ter uma nova fonte, né, de abastecimento público devido à eutrofização do reservatório do Mundaú 1, né, então, que tinha o seu propósito de abastecer a população de Garanhuns. Então, o que a gente percebe é que uma boa parte agora urbana da cidade de Garanhuns também está se desenvolvendo, se estabelecendo na área de drenagem do reservatório de Mundaú 2. Então é um sinal de alerta muito grande, porque muito provavelmente vai acontecer com o reservatório de Mundaú 2 o que aconteceu com o reservatório de Mundaú 1. Ele vai ficar inapropriado para o uso que ele foi concebido. E aí vocês vão ter que procurar uma nova fonte hídrica, um novo manancial para abastecer a cidade. Então não dá para ter esse tipo de ação, né, de construir um reservatório, degradar, pular para outro, degradar, construir um maior, degradar de novo. Isso é totalmente sustentável. Então a gente, ao invés de ter uma ação para construir um novo, a gente precisa investir para manter o reservatório que a gente tem nos níveis adequados, né, de qualidade de água e também de abastecimento para a realização do abastecimento público. Então precisa investir em mais medidas de recuperação e não, né, de desativação e construção de novos reservatórios. Isso pode ser aplicado para esse conceito para todos os outros também. Exato, eu concordo plenamente com isso. Inclusive, até te passando uma informação recente, que acredito que não seja de domínio público e literalmente publicada, professor Carlos, o açude Mundaú 2, ele já tem presença de cianobactérias, inclusive algumas produtoras de neurotoxinas, etc. Então, já tem estudos indicando isso. Então, o Mundaú 2 realmente ele está em processo já talvez até meio avançado de eutrofização. E quando o João Batista coloca, né, 98% das águas sujas vão para onde? Vão predominantemente para a Lagoa 1, né? Para o açude novo, que é o antigo, né? Mas já vão uma boa parte dele, parte do município, já como o professor Roberto colocou, já vão diretamente para a segunda barragem, né, para o Cajueiro. E aí até pegando a questão aqui que Daniela Jansen colocou, que, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, tá, como conduzir os esgoto doméstico das residências que não possuem saneamento coletivo. Infelizmente esses resíduos vão para as galerias. E ela faz uma nova pergunta com relação que o cidadão é responsável pelo seu resíduo doméstico. Então até eu vou puxar essa discussão aqui, agora vou falar como conselheiro do meio ambiente, né? Que o resíduo doméstico, sim, lixo, que já foi tratado aqui, mas o resíduo efluente também. Nós somos responsáveis, sim, não só pelo nosso lixo, mas pelo nosso efluente.
Eu concordo que existe uma omissão do poder público longa, muito antiga, vamos dizer que no mínimo, desde a Constituição de 88, com relação ao esgotamento sanitário, mas a responsabilidade é de cada um. A gente sim tem que cobrar o governo, mas a gente não pode reclamar se a gente joga o nosso esgoto na galeria. Isso é um fato. Cada um de nós aqui é responsável pelo seu esgoto. Tá? O seu esgoto, as suas fezes são suas, não são de mais ninguém. A gente não tem direito de jogar nossas fezes lá em Alagoas. Né? Não tem direito de jogar no nosso rio aqui para ir para lá. Elas são suas, se vire com elas. Então, se nós não temos um sistema de tratamento público, nós temos que ter sim nosso tratamento individual. Nesse quesito eu fico tranquilo, porque na minha casa ele não vai para a galeria. Então, eu sei que eu não posso falar isso, infelizmente, pela maioria das casas de Garanhuns, porque nós temos só saneamento em 8% e a maioria das demais não utiliza fossa. Isso é uma realidade que o tempo que a gente acompanha isso, o tempo que eu estive à frente da Secretaria do Meio Ambiente, era muito raro. Quando eu falo muito raro, é muito raro mesmo. Era assim, você chegar num empreendimento, numa casa, nossa, você tem fossa, que coisa incrível. E ninguém tem, joga na galeria. E acha ruim a rua não ter galeria para jogar esgoto. Eu entendo isso nas questões de áreas invadidas, na população de baixa renda, mas eu tenho dificuldade de entender isso, por exemplo, vai usar desabafo aqui, quando um colega meu, professor, anos atrás compra um terreno de 100 mil reais, muitos anos atrás, constrói uma casa, não sei por quantos mais mil, mas não faz uma fossa. Economiza 2, 3 mil reais, não fazendo uma fossa e jogando seu esgoto lá para chegar no complexo Estuarino lá em Maceió. Então é uma questão de conscientização, não só do lixo, do seu resíduo sólido, mas do seu efluente também. Como fazer para não ir parar na galeria? Fazer as suas fossas. É obrigação legal. Desde o tempo de Getúlio Vargas, jogar o seu ainda na República Velha, jogar esgoto no ambiente de forma geral é crime contra a saúde pública. Não é novidade isso. Então cabe ao executivo promover, sim, o tratamento de esgoto, mas cabe a cada um de nós não jogar na galeria. Desculpe o desabafo, mas isso me afeta bastante. Isso não é tão simples assim, né? Porque, por exemplo, as casas, isso pode dizer assim, não é que seja assim, isso pode complicar muito mais ainda nas soluções, porque, por exemplo, as casas que eram casas no centro da cidade, hoje são reduzidas, que foram divididas dos seus espaços e viraram prédios e não tem espaço para fazer isso, nem espaço físico para fazer essa fossa que não tem. Então, eles são despejados diretamente. É complicado. E tem as casas mais antigas que foram construídas com fossas. Essas fossas hoje já estão exauridas na sua capacidade de absorção. São fossas simples, sépticas, né? Então, aí o que acontece é que faz um meio tratamento, né? Porque o que sobra dessas fossas é que é despejado nas estações, né? Na estação não, na rua, né? Na galeria. Então essa situação é mais complexa, né? Agora, precisa se exigir uma solução, alguma solução precisa aparecer, né? Tratamentos diferentes para situações diferentes, né? Não se permitir que nada seja construído hoje sem essa orientação, ou se tem uma fossa, ou se tem um saneamento, ou não se constrói, né? O licenciamento para essas estruturas que estão sendo construídas agora é que não pode. Agora, para resolver a situação da cidade é muito mais complexo, né? Vai ser resolvido e precisa ser resolvido por soluções diferentes, para questões diferentes, né? Como é que se vai resolver na Santo Antônio? É uma coisa bem, né? Como é que se vai Santo Antônio, Gilberto, é a avenida principal aqui da cidade. Como é que a gente vai resolver, falando assim como se você soubesse, como é que a gente vai resolver isso numa GAN? Numa GAN tem soluções diferentes, quem sabe a gente pode fazer estações de maneira de tratar coletivamente ali, que não fosse integrada a toda a rede da Compesa, mas que tivesse uma solução ali. Eu acredito que essa vai ser a única solução possível, né? Encontrar soluções para regiões diferentes, para localizações diferentes. Concordo plenamente. E aí, nesse sentido, você citou, vou colocar só mais um exemplo. A Várzea, que você mesmo já citou, não lembro se foi hoje ou se foi numa outra palestra,
Na várzea, se você fizer fossa, é terrível, porque o lençol freático está a 1 metro de profundidade. Então, se você fizer uma fossa, você piora o problema, né? Por incrível que pareça, a fossa seria um dano, porque você vai jogar exatamente dentro do lençol freático. Mas aí, isso que você comentou é muito importante, a questão das novas construções. A legislação já exige desde pelo menos 1979 que tenha o esgotamento sanitário por parte do empreendedor. Não é o município que tem que fazer, é o empreendedor. Então, desde 79, cada loteamento tinha que ter instalado o seu sistema de tratamento coletivo, né? E isso a gente tem que exigir hoje, já que não foi exigido no passado, né? Mas se a gente está falando muito, deixa eu pedir desculpa aqui pelo meu excesso de fala, que esse assunto me exalta. Samuel Marcos está perguntando sobre as outorgas. No caso, ele pergunta se as outorgas, aí perguntou do lado pernambucano, se no caso serão com a PAC, né, ou com a ANA. E aí, no caso, também passando para Alagoas, no caso do Instituto Meio Ambiente, né? Como é que seria a outorga na bacia do Rio Mundaú? Uma ótima pergunta, muito boa pergunta. Hoje, as outorgas do lado de Pernambuco são feitas pela PAC e do lado alagoano pela SEMAR, mas com a criação do comitê federal, as outorgas seriam de responsabilidade da ANA. Teria que ter, né, essa concessão do uso da água, emitindo, né, uma demanda, uma requisição de outorga e análise desse pleito pela Agência Nacional de Águas. Então isso realmente ia mudar do ponto de vista institucional, do ponto de análise técnica da outorga, iria mudar também. Inclusive isso é um ponto de conflito, né, Carlos? Que foi uma discussão grande. Eu me lembro dessa discussão em 2007, 2008. Provavelmente ela é mais antiga, porque as outorgas principais são do estado alagoano, né? As que dão dinheiro. E as de Pernambuco são muito isentas, né? E são menores. Então fica aquele conflito. Hoje as outorgas gerariam recurso no estado de Alagoas. E num comitê único elas iriam para a ANA e iam ser distribuídas de acordo com o comitê de bacia. Então houve um período que o estado de Alagoas tinha alguns atores que falaram, não quero isso não, nós vamos perder nossos recursos, né? E realmente vai haver uma perda de recursos proporcional, mas é uma questão de gerenciamento pensando no todo da bacia. Daí a importância do comitê de bacia priorizar, né? Então realmente para ver como a política às vezes atrapalha. Um dos motivos da briga na época de não sair um comitê foi para não perder as outorgas. Eu lembro de pessoas de Alagoas, políticos, falando isso. Perfeito, né? Perde um pouquinho da arrecadação, mas em termos de benefício para a bacia como um todo, vai ser muito melhor, né, a criação do comitê, até porque essa parte de gerenciamento do recurso que vai chegar para o comitê de bacias, através, né, da Agência Nacional de Águas, também vai ser gerido pelos usuários. Então, de acordo com o tipo de outorga também, isso pode ser rateado, né, em função das regras estabelecidas pelo comitê de bacia. Não vejo nenhum problema. Agora realmente tem essa perda inicial de arrecadação do próprio estado, mas isso pode ser revertido com regras ali definidas pelo próprio comitê de bacia. Claro, priorizações de acordo com a importância, né? De acordo com as necessidades, né? Exatamente. Paulo Tenório, eu creio que seja a nossa última pergunta. Paulo Tenório pergunta: como desejamos fazer uma transição socioambiental sustentável pós-pandemia na bacia, se temos um problema também na região de desertificação? Então, como fazer uma gestão, uma transição socioambiental, se temos também o problema da desertificação? Uma pergunta complexa, só ações realmente também de alta complexidade para resolver essa grande problemática. Eu vejo que o comitê vai ter um papel muito importante nesse aspecto para exatamente priorizar, olhar, né, a bacia, os problemas da bacia como um todo, priorizar e tentar aos poucos, né, desenvolver ações no sentido de dar revitalização e reverter esse estado, né, de desertificação. Então, isso tudo pode, né, começar a ser resolvido em função da criação
desse comitê, onde a gente precisa, na minha opinião, investir hoje o maior esforço possível, né? Gestores, usuários, para que a gente comece a fazer realmente ações estruturantes para reverter essas questões. Eu só queria colocar um ponto, né, aqui, por exemplo, né, o básico é a questão da recuperação da mata ciliar. Existem projetos muito relevantes, né, nesse sentido em outras bacias aqui no estado de Alagoas, como por exemplo a bacia do Rio Cururipe, onde foi feito um projeto financiado pela Petrobras e eles conseguiram resultados excelentes de revitalização de mata ciliar. E hoje, o que é que acontece? Hoje a mata ciliar, para toda a bacia do Rio Mundaú, né, no Rio Canhoto, no Rio Mundaú, ao longo de todo o curso do rio, praticamente não existe mata ciliar. E toda a vegetação que se difere da pastagem, que é o principal uso, né, também tem muita agricultura ali, porque é uma região úmida, né, então tem muita atividade agrícola ali para atendimento de subsistência mesmo, de pequenas comunidades. Então qualquer vegetação que difere do pasto já é observada como se fosse uma praga. Então é como se o pensamento fosse totalmente invertido, né? Então ao invés da gente pensar em recuperar a mata ciliar, a gente vê a mata ciliar como um prejuízo porque está tirando a pastagem do gado, está tirando a possibilidade de fazer algum tipo de agricultura de subsistência. Então esse pensamento global, né, também a gente precisa ter, né, para de educação ambiental como um todo também, para todos os usuários de bacia, para que a gente consiga realmente tentar reverter essa grande problemática hoje, que é a problemática de mudança, né, essa mudança de paisagem que infelizmente, né, quase 100% da bacia tem a sua paisagem modificada por negócios, né, da agropecuária. E para você ver como isso é complexo aqui na nossa situação, quando essas nascentes e essa recuperação das matas ciliares precisa ser feita dentro da cidade. Você imagine só que o Palpom, que é um parque de preservação do nascente, fica a 200 metros da prefeitura, vamos dizer assim, 300 metros da prefeitura da cidade, na avenida principal da cidade. E o entorno todo invadido, né, e assoreado, e mais abaixo, né, uma população que ocupou os espaços, até que antes funcionaria uma lagoa de estabilização para o esgoto, que foi invadido por residências, né, e que agora estão, nessas chuvas agora, os calçamentos e as calçadas, né, porque essas são invadidos, esses ambientes que são de preservação, mas a Compesa vai lá e bota água, a Celta vai e bota energia. Né? É muito mais complexo a resolução dessa situação no ambiente urbano. Né? Outras coisas estão envolvidas nessa questão. Né? O investimento para você resolver essa questão é muito maior e envolve questões outras, né? Além de questões sociais também, né? Que são importantes dentro nesse local. Exatamente. E não vi mais perguntas, mas tem alguns comentários, por exemplo, da questão de considerar injusto o saneamento ser de forma privada, né, no sentido privado individualmente para os cidadãos. Realmente, a questão, se você for pensar, o mais correto é o tratamento público. Mas quando ele não existe, você realmente tem que fazer o seu, né, a sua forma. Mas o correto, ninguém duvida, inclusive foi sacramentado isso desde a Constituição de 88, que tem que ser realmente o tratamento público. Aliás, antes já existiam leis nesse sentido. É o caminho que nós temos que perseguir. E ele passa também pelos comitês de bacia. Não só o tratamento de esgoto, como as ocupações de margens, como também o que foi tratado aqui, o uso e ocupação do solo de forma correta, né? O uso correto agropecuário. Não dá para ser contra a agropecuária porque a gente come, né? A gente precisa sobreviver. A questão é o mau uso, né, do solo. Então é possível, né, fazer toda uma... Foi perguntado pelo professor Gilberto e respondido aqui, a questão não é o uso, e sim o mau uso, a maneira como está sendo feita
a produção agropecuária hoje, né? E isso tudo é alvo, na minha opinião, de novo, de um comitê de bacia gerir, né? De delegar as prioridades, a prioridade da educação ambiental, por exemplo, como foi tratado aqui já também. Então, assim, o caminho, na verdade, todos os rumos levam a Roma, né? Todos os caminhos levam a Roma e levam ao comitê de bacia. Pelo menos deveriam levar. Para falar, só fazer um comentário para você de como essa coisa é complexa. Há mais de 30 anos atrás, eu participei, eu era uma criança mesmo passado, mas eu participei, assim, meu pai era diretor aqui da Defesa Civil, isso há mais de 30 anos, né, uns 40 anos, isso mais, e na época se fez uma pesquisa sobre a salubridade das águas minerais aqui da cidade, né, e a gente tem aqui, todo bairro tem sua fonte de água mineral que se vê na rua. Há 40 anos atrás, a única água que não estava contaminada era da Serra Branca. Não existia contaminação por coliformes fecais, né? Imagine como é que essas coisas estão nessa situação que nós vivemos. A Serra Branca consegue se preservar porque tem um grande terreno, uma mata do todo da água, mas ali a proximidade da cidade também está ali vizinha já. Não é uma coisa simples, né? Infelizmente, realmente, a maior parte creio eu que quase todas, as urbanas certamente todas, né? E as rurais, muitas delas já também estão comprometidas, né? É muito difícil separar o urbano e o rural aqui em Garanhuns, porque o urbano já está avançando bastante, inclusive na região da Serra Branca, que já tem projeto de loteamento para toda aquela área ali, por trás, por cima, pelo lado, daqui a pouquinho vai ser 3 andares ali. Bem, adoraria continuar, mas já estamos aí com um avançado da hora, não vi mais nenhuma pergunta chegando, não recebi mais nenhuma pergunta, então, diante desse avançado da hora, vamos encerrar as atividades de hoje e, consequentemente, encerrar as palestras da Semana do Meio Ambiente de Garanhuns. E eu gostaria de agradecer o convite, agora falando como mediador, né, não o convite que eu recebi para mediar, né, agradecer esse convite da Prefeitura Municipal de Garanhuns para mediar um assunto que me interessa muito, né, um assunto que eu, embora não seja a minha área de formação direta, né, como médico veterinário, é uma formação indireta como gestor ambiental e como técnico em agropecuária, e é algo que eu já venho trabalhando faz pouco tempo, desde 1990, então faz um tempinho que eu gosto de me meter na água, né? Então, assim, é um tema que me interessa bastante, queria agradecer o convite que me fizeram, e aqui na região especificamente de Garanhuns, eu estou trabalhando com o Rio Mundaú pelo menos desde 2005, né, acompanhando esses trabalhos, então eu faço esse agradecimento do convite, em nome da secretária interina, Pamela Rodrigues, e aqui do nosso colega palestrante, meu amigo, vice-prefeito Pedro Veloso. Foi uma honra ter estado aqui com vocês, palestrantes, Carlos Roberto, que eu não tinha ainda o prazer de conhecer a pessoa, apenas a literatura, né? Conhecia apenas pelas produções científicas. Aí tive mais uma oportunidade aí por essas lives de conhecer o rosto, né? Então, o sobrenome do artigo agora tem um rosto, então isso é bastante interessante, bastante viável, bastante útil. E vamos ver se a gente consegue manter essas parcerias aqui em prol da bacia, né? Em prol dos interesses comuns, né? Se alguém ainda quiser desejar, não está aqui estamos encerrando, mas se alguém ainda quiser ter alguma discussão a esse assunto, comentários, observações, quiser mandar alguma coisa para os participantes, os palestrantes, diretamente ao Conselho do Meio Ambiente ou aos 2 palestrantes, se quiser utilizar o Conselho de Meio Ambiente como meio, né, de atingir isso, procure, né, então o Conselho do Meio Ambiente. A gente atualmente não está com nenhuma atividade física, né, então a maneira de nos encontrar é o e-mail codema.garanhuns@gmail.com, CODEMA, né, de Conselho de Defesa do Meio Ambiente, codema.garanhuns@gmail.com, e não é muito difícil nos achar aí pela cidade, né? Não pelas vias sociais de aplicativos, etc., que eu não uso mais, mas me encontrar não é muito difícil. E eu novamente agradeço aí a honra de ter tido a presença de vocês, Pedro Veloso, Carlos Roberto, e das pessoas que participaram, né, que estão realmente interessadas na causa, né, isso é muito importante.
Gostaria de dar os parabéns aí a quem está aí nos assistindo, colaborando, né, e nos colocar à disposição do que for possível colaborar. Basicamente era isso, novamente agradeço. Um abraço a todos, uma boa, deixa eu ver se já é noite, quase boa noite, um bom fim de semana a todos e até, não vou dizer na próxima semana do meio ambiente, vamos ver se a gente faz outras atividades mais frequentes, que não sejam só na semana do meio ambiente. Então vamos dizer assim, até a próxima. Obrigado. Não sei se eu deixo a palavra para os dois palestrantes, se quiserem se pronunciar. Aí talvez na sequência, né, do membro externo primeiramente. Só queria agradecer mais uma vez o convite e parabenizar a Prefeitura de Garanhuns pelo belo evento e por levantar essas questões muito relevantes, né, não só para Garanhuns, mas para tantas pessoas, né, que fazem parte da bacia hidrográfica do Mundaú e também quem usa, né, o sistema estuarino lagunar, né, também que faz parte também desse sistema. Então agradeço demais o convite e desejar toda a sorte do mundo e um bom trabalho para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, Beto. Eu também gostaria de agradecer a participação de Carlos Humberto, do meu amigo, o professor Renato, e agradecer também a Dani pelo trabalho, o esforço desempenhado, a Pamela e ainda a Lucimar, que é a secretária que iniciou esse processo, né, que agora a gente está conseguindo concluir, né, e dizer que da nossa parte nós temos todos os interesses, né, dizendo pela Secretaria e pelo governo do município, de participar dessas conversas dos interesses que resolvem a situação. E agora a gente sabe, nós somos conectados pelo rio, mas pelo ar, né? Também esse interesse da comunidade e abrir os olhos para que a gente está interconectado, né? De alguma maneira. A gente está sempre, as consequências das águas aqui vão bater lá, mas do ar também, né? Do desmatamento também. Então a gente está conectado com essa e eu gostaria de participar e como prefeito, como pessoa jurídica da prefeitura, mas também como pessoa física e que também é do meu interesse, né, diretamente do meu interesse. Muito obrigado, colegas. Obrigado e até a próxima live.